Olha, nós estamos acompanhando com bastante cuidado o que diz respeito, então, ao momento que a gente está passando no nosso país, principalmente em relação aos incêndios que praticamente estão em todas as regiões brasileiras. O ambientalista Paulo Artacho está aqui conosco. Paulo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Oi, Heródoto, sempre é bom falar com vocês. Igualmente. Paulo, conta o seguinte. Até onde nós estamos vivendo uma questão global, aquecimento global, e até quando nós estamos vivendo uma desconsideração das autoridades, seja elas quais forem, com o meio ambiente? Heródoto, é uma mistura das duas questões, né? Quer dizer, primeiro, o aquecimento global está se acelerando de uma maneira muito forte, muito rápida, né? Porque, basicamente, as nações não estão diminuindo as suas emissões. Então, o que está acontecendo é exatamente o que a ciência previa. Mas, segundo, na nossa casa, evidentemente, você ter 60 mil focos de incêndio queimando a nossa biodiversidade, os nossos recursos naturais, é absolutamente inaceitável. É possível eliminar essa destruição da riqueza dos ecossistemas brasileiros, mas certamente estamos falhando nessa tarefa. Então, não é normal você ter uma cidade como São Paulo, onde a maior parte dos índices de qualidade do ar terrível que estamos tendo nas últimas 2 semanas seja de material particulado vindo da Amazônia, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Então, obviamente, isso tem que acabar. Agora, Paulo, para acabar, o que é que nós precisamos fazer? Como é que a sociedade como um todo, os cidadãos, o país, o governo, como é que nós podemos dar uma contribuição para isso? Olha, de vários níveis. Primeiro, nós temos que ter um arcabouço legislativo que puna de maneira exemplar crimes ambientais, porque, Heródoto, 90% desses incêndios são criminosos. 90% desses incêndios, basicamente, não tem qualquer autorização estadual ou federal para serem realizados, né? E, obviamente, o papel do Ministério da Justiça de fazer a lei ser cumprida no Brasil deveria ser uma prioridade importante do governo. E você, por exemplo, não vê o nosso ministro da Justiça indo na televisão com programas para coibir atos ilegais de incêndios. Até no estado de São Paulo foi flagrado muito frequentemente pessoas tocando fogo em canaviais e em áreas que estão muito secas, onde a propagação desses fogos são enorme. Isso trouxe problemas respiratórios, problemas cardiovasculares para milhões de pessoas. Então, tem saída? Sim. Nós temos que fazer com que a lei seja cumprida em nosso país, temos que ter um programa de prevenção a incêndios e queimadas, temos que acabar com o desmatamento da Amazônia e, na questão mais global, que é causada pelo aquecimento através da queima de combustíveis fósseis, temos que acabar com a exploração e uso de todos os combustíveis fósseis, incluindo o petróleo. Paulo, eu aprendi recentemente, não sabia, que por uma questão cultural, o incêndio, a queimada, é usada como ferramenta em algumas áreas da agricultura. Eu imaginava que, eu não sabia que isso existia, mas não, é uma ferramenta regular. Como se todo ano, então, a gente tivesse que trocar uma pastagem, a gente queima primeiro para depois fazer a pastagem, por aí afora. Sim, a queimada é utilizada como uma técnica que, na verdade, é muito rudimentar e prejudicial a quem faz, né? De manejo de áreas de pasto, mas também há queimadas, por exemplo, seguindo o desmatamento da floresta original, e como você tem uma quantidade brutal de madeira, Heródoto, você não consegue retirar aquela madeira. O que o pessoal faz? Simplesmente queima e aumenta o efeito estufa do nosso planeta. Então, são práticas antiquadas, ineficientes, que trazem dano ao meio ambiente de todo o país e que tem que ser... temos que ter legislação proibindo completamente o uso do fogo como técnica de agricultura.
Soube também, pois é, né, ainda nesse capítulo, Paulo, que em algumas partes do Nordeste brasileiro ainda se queima os canaviais antes de fazer a colheita. Porque em São Paulo é 5%, mas, porque o resto é mecânico. Mas fora, no Nordeste, ainda se usa muito a queimada para poder fazer a colheita da cana-de-açúcar, que eu imagino leva a gente lá de volta para o século XVI, quando os portugueses chegaram com as primeiras mudas de cana-de-açúcar da Índia. Exatamente, você tem toda a razão. E, inclusive, é importante, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, né, a palha e o bagaço da cana é usado nas usinas da cana, depois da colheita mecânica, para gerar energia que move a própria usina. Então, você tem uma eficiência muito maior do que, por exemplo, no Nordeste, onde ainda realmente a colheita através da queimada e da colheita manual é aceitável. Então, veja, nós temos que mudar essas práticas agrícolas. A agricultura brasileira tem que se modernizar, inclusive para enfrentar as mudanças climáticas, porque um dos setores da economia brasileira mais sensível à queda da precipitação e aumento da temperatura é exatamente a produção agropecuária, que vai ter que mudar por causa das mudanças climáticas. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você, Heródoto. É sempre bom conversar com você e seus ouvintes. Muito obrigado. Paulo Artacho, ambientalista, conversando um pouco conosco então a respeito das queimadas que estão no nosso país. E acho que esse ponto, vários pontos, mas o ponto central aqui é que um esforço como esse existe tanto das autoridades como cidadãos de uma maneira geral e o governo. Primeiro, o aquecimento global está se acelerando de uma maneira muito forte, muito rápida, né? Porque basicamente as nações não estão diminuindo as suas emissões. Então, o que está acontecendo é exatamente o que a ciência previa. 8h39.